E depois de um encontro ontem, o presidente voltou a falar hoje na Malásia sobre a reunião que teve com Donald Trump. Disse que o papo foi surpreendentemente bom e que logo não haverá problema entre Estados Unidos e Brasil. Lula disse que se depender do Trump e dele, vai ter acordo. O presidente também brincou com as notícias de que rolou uma química entre ele e o Trump e ressaltou que para resolver os problemas é preciso sentar e conversar pessoalmente. Daquele momento histórico que a gente vivia olhando para os Estados Unidos, achando que os Estados Unidos iriam resolver o problema da miséria do Brasil. Aí, quando se enjoava dos Estados Unidos, olhava para a União Europeia, achando que a União Europeia ia resolver o problema. E nós descobrimos o óbvio. Nós descobrimos que ninguém vai resolver o problema do Brasil. São os brasileiros que vão resolver. E, portanto, nós temos que saber disso. E, sabendo disso, nós temos que fazer a nossa economia crescer, nós temos que aumentar o nosso comércio exterior, nós temos que aumentar a nossa atração de investimentos estrangeiros no Brasil. E isso só se faz com uma química rolando entre nós. Isso você não faz por zap, você não faz por e-mail, você faz isso pegando na mão das pessoas, olhando nos olhos das pessoas e convencendo, sabe, com palavras das pessoas de que você está oferecendo um bom negócio. O presidente Lula, que completa 80 anos nesta segunda-feira. Eu mencionei ontem, vou repetir, presidente, rapidamente. Estamos avançando espetacularmente bem. Hoje nós estamos num cenário muito mais positivo do que estávamos há alguns dias. Isso se deve ao fato do compromisso político assumido pelo governo norte-americano ontem, renovado ontem publicamente, e o presidente Trump orientou a sua equipe a celebrar um acordo em poucas semanas com o Brasil. E hoje pela manhã isso foi reiterado, que em poucas semanas deve haver um acordo. Nós, por outro lado, reiteramos, seguindo a sua orientação precisa, de que é preciso que ocorra a reversão da taxação excessiva imposta ao Brasil, porque ela é baseada em motivos que são improcedentes, inadequados, em si não são verdadeiros. Isso o senhor disse ao presidente Trump ontem reiteradas vezes e hoje nós pudemos repetir. Você acabou de ouvir? Ainda estamos ouvindo? Estamos ouvindo, acabamos de ouvir, na verdade, o secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento, Márcio Rosa, ele falando então que as negociações vão continuar nos próximos dias com o objetivo de derrubar as tarifas impostas a produtos brasileiros. O Lula também disse hoje de madrugada que reconhece ser um direito de um presidente da República aplicar taxas quando acredita que a indústria nacional está sendo prejudicada, mas que as decisões dos Estados Unidos foram tomadas com base em informações erradas, gente. O presidente disse que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai fazer parte das negociações com os Estados Unidos, ao lado do chanceler Mauro Vieira e do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin. Rodrigo Alvarez. É importante a gente ficar atento ao fraseado, né? As palavras dizem muito. O presidente Lula disse em poucos dias, que ele espera que em poucos dias tenha uma resolução, mas ao mesmo tempo ele falou de uma pauta longa, Joana e Diego. A gente sabe que não é fácil. Eu queria lembrar aqui o exemplo japonês. O Japão, que é um parceiro importantíssimo dos Estados Unidos, hoje é tão importante, eu diria, como Israel. Os Estados Unidos mantêm 50 mil soldados no Japão. O Japão depende militarmente dos Estados Unidos. Tem uma pauta de exportações muito importante entre eles. O Japão levou 3 meses para negociar um acordo. O ministro Akazawa teve que ir a Washington 8 vezes antes de conseguir o acordo. E o acordo não foi lá muito bom para o Japão. O Japão tinha uma sobretaxa de 25%, conseguiu baixar para 15%, muito pouca diferença. Eles comemoraram assim mesmo, mas continuou 15%. E o governo japonês anterior, né, não tinha ainda havido essa mudança no governo. O governo assinou um acordo, nem assinou, está assinando, está em processo de assinar, mas se comprometeu a investir 550 bilhões de dólares em empresas americanas. É um décimo da economia japonesa, 10% do que tudo que o Japão produz no ano, eles vão ter que investir nos Estados Unidos. Sabem lá em quê? Eles estão preocupados que o Trump exija investimentos em áreas que não interessam ao Japão. E tem um detalhe nesse acordo, aquelas pequenas linhas lá no final, aquelas palavrinhas pequenas, que diz o seguinte: de tudo que o Japão lucrar com esse investimento nos Estados Unidos, 90% vão para o governo americano. Então está muito cedo para a gente comemorar.
tem um começo. O Trump nem disse o que é que ele vai pedir ainda, não colocou na mesa as exigências dele. Quando elas vierem, a gente pode se assustar. É isso, Rodrigo. Eu estava vendo aqui, porque é claro que isso gerou um bate-boca, né, nas redes sociais. Joana, e você que nos acompanha, seja em imagens no YouTube ou nos ouvindo no rádio. O encontro entre Lula e Trump gerou um bate-boca nas redes sociais entre governistas e bolsonaristas. Cada um tem a sua versão dos fatos, ou o que eles chamam de narrativas. Os governistas comemoraram a reunião, destacaram que houve diálogo com soberania. O deputado Rodrigo Hollenberg, por exemplo, disse que o encontro resultou no restabelecimento do diálogo e da parceria entre Brasil e Estados Unidos, superando divergências anteriores orquestradas pelo que ele chamou de traidores da pátria. Os bolsonaristas tentaram desdenhar, disseram que Trump elogiou o ex-presidente e que o governo Lula ainda não conseguiu resolver o problema do tarifaço. Para o líder do PL na Câmara, o Sóstenes Cavalcante, o encontro teria provado que o tarifaço nunca foi culpa do Eduardo Bolsonaro, mas sim do Lula. Cada um acredita Diego, e desenvolve a ideia que quer, né, Rodrigo Alvarez? A gente vive esse mundo de narrativas imaginárias e ilusórias, mas algumas coisas são fatos, não tem como discutir. O Brasil finalmente retomou a normalidade no diálogo com os Estados Unidos. Isso é altamente positivo para o Brasil. Não interessa qual é o presidente da República, é o presidente do Brasil que tem que negociar com o presidente dos Estados Unidos. São representantes do governo brasileiro que tem que negociar com representantes do governo americano, não um deputado de oposição que se exila nos Estados Unidos com o objetivo de conseguir sanções contra o Brasil. Agora, também não dá para dizer jamais, né, que o Lula é responsável por esse tarifaço, quando a gente sabe que Trump disparou essa metralhadora de tarifas dele para o mundo inteiro. Eu falei do exemplo japonês, mas o exemplo chinês é ainda maior. A tarifa passou de 100% contra a China, a negociação está em andamento ainda, está agora começando a melhorar um pouquinho. Então não tem nada a ver com o Brasil, ninguém provocou isso. Já haveria tarifas, claro, a presença de Eduardo Bolsonaro e seu colega, o blogueiro Figueiredo, lá nos Estados Unidos, claro que isso piorou a situação do Brasil, levou a uma sanção que para nós não faz sentido, que é uma interferência na nossa justiça, uma tentativa de interferir no julgamento do ex-presidente Bolsonaro, com a questão dos vistos, todas as punições aos ministros do Supremo. Foi piorada a situação pela presença de Eduardo Bolsonaro, pela ação de Eduardo Bolsonaro lá. Mas o que a gente tem que comemorar realmente é a volta da normalidade. Agora vai começar a negociação. Lembrei aqui, Japão, 3 meses. Quanto tempo vai demorar? Pode ser que demore. O nosso setor empresarial está com pressa, com razão, porque essas tarifas pesam, atrapalham os negócios. Então, tomara que comece logo, mas ninguém deve esperar uma resolução rápida. Pois é, inclusive, ontem, ao longo do domingo, né, depois dessa primeira reunião, da reunião entre Lula e Trump, as primeiras repercussões davam conta de uma possibilidade, quem sabe, de um encontro imediato entre as equipes para já começar a suspender tarifas, mas isso não aconteceu e isso pode ser que demore para acontecer e é o que a gente não gostaria, mas enfim, diplomacia que precisa seguir alguns ritos. E quem está ditando os ritos e as regras, com certeza, é o Trump e os Estados Unidos. Volto a lembrar, Joana, o Trump ainda nem colocou as cartas na mesa, ele ainda nem disse o que ele quer. E Podemos ele vai esperar querer que muito, vem né? Coisa grande, ele não vai pedir pouco, não.